Olá pessoal amado, bem-vindos ao canal Céu Astral, eu sou Asas Lafera e trago para vocês hoje mais um aspecto astrológico falando do Sol em trígono a Saturno. É um aspecto muito interessante, benéfico, né? Um aspecto interessante entre Sol e Saturno, um trígono. É um aspecto bom para ter com Saturno, visto que entre os aspectos mais difíceis de Saturno, esse tende a ser o mais leve, mas não significa que é um dos mais fáceis. Continua sendo um aspecto difícil, né? No sentido de que é com Saturno, que traz a realidade, tem que lidar com a realidade. Nesse sentido, o Sol em trígono com Saturno, tanto no mapa natal quanto no trânsito astrológico, ele vai significar uma capacidade mais aberta, mais facilitada de aprender com as lições, com as duras lições da vida. O Sol em trígono com Saturno, natal, no caso, vai até significar que você tende a ter uma filosofia de vida mais reservada, que vai o tornar mais sério, mais séria, reservada, né? Você vai se tornar mais reservado, amado, amada que me escuta, através do tempo. É uma pessoa realmente que aprende a ficar mais quieta, a ficar com um ar mais sereno, com um ar mais de autoridade. De uma certa forma, impõe respeito, mas também acaba significando alguém um pouco mais travado, né? Que não é muito de se expor, né? Não é muito de aparecer mais. Esse tampouco é um aspecto difícil, mas é um dos melhores para se ter com Saturno, né? Ele não é difícil no sentido de que você não consegue lidar com ele, mas ele é difícil porque é com Saturno. O que acontece é que você é uma pessoa consciente, trabalhadora, alguém que assume a responsabilidade desde cedo, o trabalho corretamente, conforme o pedido. Realmente você aceita as figuras de autoridade que aparecem na sua vida e segue essas figuras de uma forma que você aprende a ser como elas te guiam, né? O Saturno em trígono ao Sol é um Saturno mais guia, é um Saturno que ensina a você a se tornar, a brilhar com responsabilidade, né? O Sol em trígono a Saturno é aquele que mostra, olha, esse aqui são as minhas regras e é isso mesmo que eu sigo. De uma certa forma, aceita mesmo as imposições saturninas. O Saturno pode já estar retrógrado, quando você nasceu, se você tem esse aspecto no seu mapa natal. Possivelmente Saturno em trígono ao Sol já vai estar ali, né, nos graus de retrogradação. O Saturno vai estar bem lento, possivelmente. Então indica que muitos dos projetos inacabados, mais cedo ou mais tarde, eles são cobrados para que você os finalize, né? Se você nasceu com ele direto, tem mais chances de iniciar mais projetos ao longo da vida, né? Tem muito a ver mesmo com ser guiado e guiar. De qualquer forma, o Saturno, com sua natureza mais restritiva, mais séria, né, tende a aparecer em sua vida sempre que você tenta se tornar popular ou expressar seus pensamentos de uma maneira mais aberta. A autoimagem, no caso que o Sol tenta projetar, é construída através do planejamento, através das regras, tende a seguir ali uma cartilha, né? O Sol em trígono com Saturno tende a isso. Claro, o trígono com Saturno no mapa natal, ele desde cedo a pessoa já aprende a seguir essas regras dessa forma. Se for por trânsito, durante esse período aparece alguém que de fato vai exigir que você seja responsável e siga, né, e aprenda com aquela pessoa. Claro, o aspecto de trígono, pessoal, para quem ainda não compreende, é um aspecto de 120 graus, tem a ver com os signos de mesmo elemento.
o que vai mudar é apenas as qualidades. Então você pode ter o Sol em fogo e o Saturno em fogo também. O Sol em Áries, o Saturno em Leão, o Sol em Áries, o Saturno em Sagitário, depende muito da sua geração. Pode ser que o Saturno esteja no signo de Touro e você tenha o Sol em Virgem, né? Ou você tem o Sol em Capricórnio e Saturno em Virgem, isso depende muito, mas está no mesmo elemento, e aí vai para o elemento água, elemento ar. Nesse caso, o Saturno em trígono ao Sol tende a ter um ar de superioridade, uma superioridade bem notada, né? Sem a necessidade de aparecer como tal. Apenas ou seja, você apenas e transparece alguém autoritário, alguém que tem conhecimento, alguém que de fato sabe guiar. E aqui não é algo imposto ou é algo cobrado, é algo que é natural. Aqui o auxílio de Saturno vem de uma forma natural, cobra do mesmo jeito, se errar a mão é pesada do mesmo jeito, mas aqui você entende que é necessário errar para aprender. É como se você até se autocorrigisse, até autoflagelasse, né? Esse pode ser uma questão da ideia da honra, né? No caso, você aprende a ser assim, com alguém que ou é muito influente na sua vida, ou ele foi, né? Pode ser alguém da família, alguém do passado, alguém do trabalho, né? Possivelmente você conhece uma figura autoritária que você copia os trejeitos. Claro, você pode ser tipo aquele pensador idoso, né? Que ensina como a vida foi difícil e sempre que possível para explicar, olha, a vida foi difícil, vamos ter que melhorar nisso e naquilo, né? Você tende a se inspirar nessas pessoas, principalmente você gosta de ser guiado por elas, e aí você traz esse tipo de sensação, esse tipo de comportamento para a sua vida, de uma maneira natural, né? O Saturno em trígono ao Sol vai se fundir de uma forma em que um está empurrando o outro, né? No sentido de guiando o outro, olha, não vai por aqui, vamos por ali, né? Você não faz alarde sobre isso e nunca busca holofotes. E o interessante é que você se destacar, né? As pessoas querem te ver, você vai conseguir uma proeminência, né? Perante pessoas superiores, perante os profissionais mais velhos que vão reconhecer o seu trabalho, o seu crescimento, e possivelmente você terá o respeito dessas pessoas e você vai ganhar os holofotes. É interessante porque você vai ter os holofotes sobre você, né? Só que você não quer, muitas vezes até você os rejeita. No caso, você aprenderá a ser indiferente sobre a fama. É como se você tem fama, mas você não é. A fama é só mais uma ferramenta que você usa como trabalho para crescer, para se tornar alguém mais realmente com poder, né? Você vai se tornar mais contemplativo, a vida. Desde cedo você aprende a aproveitar o tempo, né, com excelência. Nossa, é um aspecto muito bonito para se ter com Saturno. Afinal, Saturno é um signo. Saturno é um planeta geracional, junto com Júpiter, são planetas ali que tem a ver com trígono e oposições, né? Então, é uma posição interessante para se ter com Saturno. Claro, uma figura de autoridade, uma figura de influência, uma figura, nossa, que você admirou muito, que é muito séria, né? Essa figura vai lhe ensinar, vai lhe mostrar, ou te ensinou, né? Pelo exemplo que, sabe, as pessoas falam, não há atalhos na vida, você aprende a construir cada ponto, cada degrau, cada estrada que você percorre. Você aprende com vontade sobre a disciplina. É como se você tivesse realmente um engajamento, quer aprender as coisas através do método, através da cartilha, através do passo a passo, né? Fazer tudo certinho e em seu tempo. É interessante porque aqui o Saturno tira aquele peso da teimosia, ó, tem que fazer assim, mas eu não quero. Aqui você faz, realmente o caminho mesmo do aprendizado com um mestre mais velho, né? Poderá se tornar, claro, uma pessoa snob? Sim, o Sol realmente pode se tornar assim. Só que essa figura snob se torna uma pessoa também reconhecida pela sua personalidade. Ou seja, aqui é um snob positivo. Lembre-se, as pessoas não são perfeitas, né? Então nós temos qualidades e defeitos. Se a gente ia fazer com que as nossas qualidades se destaquem, é bem melhor do que só os defeitos, né? Então, de certa forma, vai acabar sendo reconhecido mais
por uma pessoa que tem essa moralidade, essa responsabilidade amadurecida mais elevada, só que isso se torna um charme. Até a ideia de ser um snob se torna um charme, né? Claro, pode haver um exagero, você não querer se divertir muito, sacrificar a diversão pela questão responsável, sim, né? Afinal de contas, você tende a ter essa questão da sacrificar a diversão imediata para cumprir objetivos, né? Principalmente objetivos a longo prazo. O problema é quando isso se torna um exagero e você acaba não aproveitando realmente a vida, né? Só quando tiver mais velho e olha lá. Então, se você estiver numa corrida, lembre-se da questão aqui, quando você estiver competindo, né? Lembre-se que o momento do treinamento é o que é importante, o momento do aprendizado, o momento sabe, a ideia de treinar, a ideia de aprender que é o interessante. Na hora da competição é apenas colocar em prática o que treinou, né? A competição no geral é um momento a mais de treinamento, possivelmente. É como se tudo é treinamento, tudo é uma oportunidade de crescimento, né? Então você entende o valor da paciência, o valor da sistematização. Não tem uma palavra melhor do que essa, porque para Saturno, né, sistemático, tudo tem um início, meio e fim, né? Então você entende o valor que é a paciência, o valor que é serenidade, tende a entender o que significa regras de hierarquia, porque existe o aprendiz, existe o supervisor, existe o superior, existe, sabe? Isso acaba válido, não é algo que não tem, o que cada um tem sua função mesmo, né? Aprende até de uma forma mais serena e verdadeira, né? A mudança acontece conforme o tempo passa, então geralmente esse aspecto garante que a vida da pessoa seja como as estações do ano. Existe um momento de verão, existe um momento de primavera, existe um momento de outono, existe, sabe, de inverno, e a pessoa vai estar preparada com base mesmo na experiência que possui. Claro, você define os grandes objetivos para si mesmo, tende a ser mais ambicioso, mas observe que aqui você tem metas ambiciosas, mas são metas alcançáveis, são metas realistas, com resultados mais práticos. Você tende a ter a paciência e a persistência que vai garantir que isso aconteça em sua vida. Suas conquistas merecem seu reconhecimento pessoal, porque você acaba entendendo que o valor mesmo de fazer as coisas certas, porque você reafirma sua autoconfiança e por conta disso você acaba construindo um amor próprio muito melhor, porque você percebe, nossa, eu fiz isso, portanto eu mereço aquilo mesmo, né? É como se, nossa, eu faço tanto trabalho, eu cuido tanto de mim, realmente eu mereço que alguém me trate bem, me trate a um nível superior. De alguma forma você entende a necessidade mesmo de ser equilibrado consigo mesmo. Então tem facilidade em ensinar regras e métodos para as outras pessoas. Por isso você tende a ser um líder, um guia líder, né? Ao mesmo tempo. Por isso que o Saturno e o Sol em trígono favorecem também os acordos, no caso os relacionamentos, nossa, porque você se torna mais confiável, se torna mais leal. E geralmente vai confiar e esperar isso do parceiro, né? Claro, pode ser que você demonstre muita seriedade e por conta disso demore a se relacionar. De certa maneira pode ter problemas em iniciar relacionamentos, mas quando se relaciona prefere construir uma relação elo a elo. É como se, nossa, você, assim, há uma vontade mesmo de lutar pela atenção, de querer alguém mais extrovertido, mas essa questão de alguém mais extrovertido do seu lado é somente se essa pessoa for assim mesmo, porque ela por personalidade e não por genuidade ou por imaturidade. Porque nesse caso você pode perceber que a pessoa é muito divertida e enérgica, mas porque é ingênua e não sabe enfrentar a vida. Ou seja, aqui no caso existe a verdadeira felicidade em estar junto, né? Senão a pessoa não fica junto. É como se, é muito imaturo, só vai me trazer gastos e prejuízos, aí prefere ficar só, durante um período, claro. E de certa forma acaba
podendo ter melhores relacionamentos, sim, e justamente com as pessoas mais velhas e que aquelas que lhe trazem, como se fala, aprendizado. Então você tende a ser mais pontual, direcionado na vida, observe, ter uma meta, mas e seguir essa meta até um fim, né? O trígono, Sol, Saturno faz com que você tenha essa meta. Você também tende a ser muito responsável no seu papel familiar, nossa, muito sério. Tende a ser muito certinho quando nossa, é interessante esse aspecto. Então tem muita facilidade com estudos, com trabalhos que envolvam áreas de planejamento e administração. Aprende rápido, aprende através das leis, das regras mais severas. Possivelmente você poderá se envolver com pessoas que trabalham em áreas que lidam com essas questões administrativas, e essas pessoas mais econômicas, né, no sentido até judiciais, né, essas pessoas que podem lhe auxiliar nesse momento, né. Tanto você pode estar passando por esses momentos se for um trânsito, e essas pessoas acabam te auxiliando e se tornando seus amigos ou lhe guiando, né. Esses assuntos ou esse perfil de pessoa tende a fasciná-lo onde você frequenta, e possivelmente gera relacionamentos com essas pessoas de aprendizado, de troca, de conhecimento. O interessante é que se for pelo trânsito, o Sol não pode, o Sol, Saturno, né? Saturno, Sol, claro, o Saturno pode não ficar retrógrado no trânsito. Claro que vai ficar retrógrado. Se isso acontecer, vamos ter um trígono Sol, Saturno 3 vezes naquele período, né? Lembrando que o Saturno fica em 2 anos a 3, né, em um signo, depende muito se ele está num periélio ou num afélio dele. Então o trânsito Sol em trígono a Saturno, ou vice-versa, que acontece 2 vezes por ano, tanto o crescente quanto o minguante, o trígono Sol-Saturno acontece 2 vezes por ano, né, quando ele está indo ali para a oposição a Saturno, quando ele está voltando depois da oposição. Com Saturno, visto que Saturno leva 30 anos para dar a volta no céu, o trígono de um para outro leva 10 anos para acontecer. O trígono crescente para o trígono minguante são 10 anos de diferença. E do trígono minguante para um novo trígono vai levar 20 anos, né? Para o trígono crescente, porque até ali ele vai fazer a oposição, vai fazer os outros aspectos. É um trânsito leve, lembre-se, né? Com Saturno é um trânsito leve em relação aos outros aspectos de Saturno, mas continua cobrando mesmo. O peso de Saturno continua nesse sentido, né? A vida regrada, restrita, mas é um período que traz conquistas e reconhecimentos pelos esforços. O trígono é bom que ele traz colheitas. Você venceu a quadratura, você venceu a oposição, né? Se for pelo trígono de trânsito. Claro, você se considera, no caso aqui, que alcançou seus objetivos, principalmente aqueles de longo prazo. Nesse período, então, você pode encontrar, sim, uma pessoa autoritária, uma pessoa mais séria, uma pessoa exigente, que se torna seu companheiro, até um mentor pessoal, se torna um mentor pessoal. Porque essa pessoa vai te cobrar muito, mas as exigências que essa pessoa lhe traz, você vai aceitá-las porque você percebe que é necessário para o seu desenvolvimento. É como um namorado ou uma namorada que te cobra melhorar de vida, a trabalhar, a melhorar a sua estética, a cuidar da saúde, né? É como um professor muito exigente que a gente pode não gostar a priori, mas depois a gente percebe que ali foi o melhor professor, porque ensinou de verdade, né? Ensinou a gente a valorizar o conhecimento. Então, claro, isso significa que em outras áreas de sua vida você não vai precisar sofrer tanta preocupação nesse momento. Você pode focar em uma coisa só nesse momento, em uma meta. Lembra? O trígono tem a ver com a meta, então você pode focar em uma meta só. Nesse momento, então, você percebe que o tempo está ao seu favor para essa meta. Então você vai planejar até questões, planejar férias, planejar viagens, planejar preços, observar aí o orçamento. Nossa, é um período muito interessante para você corrigir situações, problemas anteriores e evitar problemas futuros. É mais fácil, claro, alcançar seus objetivos agora devido
a uma compreensão das pessoas ao seu redor. As pessoas querem te seguir porque você demonstra seriedade. Do contrário, você recebe a cobrança por não tê-la, né? Por não ter a seriedade. O relacionamento com superiores, pessoas mais autoritárias ou que em posições de destaque em relação a você, fica um pouco mais sério, porém mais prático e benéfico. Você pode realizar excelentes acordos lucrativos de longa data. Então, uma orientação valiosa que você pode aproveitar nesse momento é escutar as pessoas mais velhas, líderes mais velhos, pessoas com ar de superioridade mesmo. Essas pessoas podem lhe auxiliar a lidar com a hierarquia. E você tem que aprender a lidar com a hierarquia de modo que você respeita as pessoas mais velhas, mesmo que as pessoas mais velhas saibam menos que você, não, ou seja, não ofusque o brilho do líder. Esse aspecto aqui, ele pode fazer com que você se torne um tanto mais soberbo, cheio de si, se for pelo trânsito, né? Pelo mapa natal, pode ser que não, porque você aprende a controlar isso com o tempo. Nossa, não posso ser tão assim não posso ser tão cheio de não me toques não, vou ser melhorar, vou ser mais aberto. Mas no trânsito pode ser que você esqueça isso e se torne mais soberbo, com aquele ar de vitória, de satisfação, né? Com a autoestima elevada e se acha realmente que pode fazer as coisas que quer, né? O Saturno dá a base, você vem com o brilho do Sol e aí acha que tá vendo tudo melhor, acha que a conquista é tudo seu, né? Isso que é essa de compartilhar. Então esse é um momento para transmitir seu conhecimento do que apenas querer colher, né? Para os mais novos, para os menos experientes, ajudar sabe, compartilhar sua sabedoria, sua habilidade da sua profissão, dos seus estudos é o momento ideal para isso. O único problema desse trânsito é que ele retira a sua capacidade de diversão espontânea. Se você estiver acostumado com Saturno em outra área, nesse momento ele está fazendo um trígono, ele pode impedir que você seja usado como de costume, ainda mais se você tiver aspectos muito bons de fogo. É um momento em que vai exigir que você tenha mais seriedade, mais responsabilidade mesmo em relação aos estudos, ao aprendizado, às metas da vida, e deixe de lado um pouco as farras. É como se você tivesse que aprender a ser contido, né, apenas para poder solucionar os caminhos, né? Claro, o excesso de Saturno pode ser que você fique muito preso, mas aqui é um trígono, então nesse momento ser mais um pouco contido lhe dará benefício. É necessário aproveitar esse momento para o seu crescimento profissional, pessoal e até nos relacionamentos, criar uma base interessante para que isso ocorra. Bem, pessoal, se vocês escutaram até aqui, é sinal que vocês gostam do conteúdo do canal Céu Astral. Então, por gentileza, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo em redes sociais, é importante para o desenvolvimento do meu conteúdo. Feedbacks você pode deixar nos comentários, é muito bem-vindo, sugestões, críticas e elogios. Bem, até as próximas análises de outros aspectos astrológicos aqui com seu astrólogo favorito, Asus Láfera.